Pegue a sua Bíblia comigo, querido. Santo de Israel. Deus espera que você valorize tudo aquilo que um dia Deus criou para você e chamou tudo de bom. Deus espera que a gente valorize tudo que Ele fez para nós. Deus não cria para a aprovação humana. Deus não cria para que você aprove. Deus não pede a sua aprovação para que Ele crie. Deus cria para que você descubra, através do que Ele criou, a sua essência. Por isso os céus proclamam a glória de Deus, querido. Preste atenção em tudo que Deus criou ao seu redor. Deus espera que você adore. Adore Ele. Mas que você valorize tudo aquilo que Ele criou para você e tudo que Ele chamou de bom. Nós valorizamos mais as coisas criadas pelos homens do que as coisas criadas por Deus. Na realidade, nós valorizamos mais as coisas inventadas do que as coisas criadas. Aleluia. Por isso pessoas valorizam mais coisas do que pessoas. Por isso tem muita gente que valoriza mais as coisas do que pessoas, porque valoriza coisas inventadas, não coisas criadas. Deus espera que você valorize o que Ele valoriza. Aleluia. Deus falou uma coisa muito forte hoje comigo. Eu estava num tempo de... Ali estava em casa, depois que a gente chegou do almoço. Eu até escrevi aqui para falar para vocês. Só que eu não estou achando. Mas eu lembro que Ele falou comigo no meu coração. Por muitas vezes nós não valorizamos as coisas pequenas, mas vai chegar um dia que nós vamos perceber que não eram pequenas. Vai chegar um dia na nossa vida que nós vamos perceber que não eram pequenas. Coisas pequenas da vida, como por exemplo tirar um filho da cama, ensinar ele a escovar o dente, ensinar ele a abotoar uma calça, a colocar os botões certos nas casas certas, ensinar ele a fazer um laço do sapato. Nós estamos envolvidos com tantas coisas grandes que nós não valorizamos as coisas pequenas. Mas vai chegar um dia na nossa vida que eles vão estar grandes, eles vão crescer, e nós vamos perceber que nós não valorizamos as coisas quando elas eram pequenas. E nós vamos perceber que nunca foram pequenas. Nunca foram pequenas. Esse é um tempo de discernimento. Deus vai colocar coisas na mão de vocês, e agora eu falo como um profeta. Deus vai colocar coisas na mão de vocês que aos seus olhos vai parecer pequenas, mas não são pequenas. Um dia você vai entender que não serão pequenas, que nunca foram pequenas. E Deus espera que você valorize essas pequenas coisas que Ele criou para você. Eu tenho andado uns dias, irmãos, assim, eu não sei, eu tô quebrantado demais. Mostra uma bolacha torta para mim, eu já choro. Estou chorando demais, eu choro por uma propaganda que passa na televisão. Eu não sei se eu estou sentimental, mas eu comecei a perceber coisas que eu não percebia antes. Obrigado. Obrigado, Jesus.
Chegou um recado aqui para mim da minha esposa. Ela foi para casa agora, estava muito doente, ficou mal aqui na igreja. E eu ia para casa junto com ela, até ia pedir para o pastor Jackson, ou o pastor Juscelio, ou o pastor Fernando, ou um pastor disponível, que pregasse essa noite, que eu ia levar ela para casa. Ela não estava bem, estava com dores na barriga. E aí ela disse: não, fica aqui, pode ficar, pode pregar, eu vou para casa. Agora chegou a notícia que a pastora Assis já está ótima, já ficou melhor, ok, tudo bem. E agora eu vou dar pau no diabo. Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória para sempre. Amém. A Ele a glória. Tem uma onda de milagres aqui nessa noite, amém, queridos? Se preparem. Se preparem para receber curas e milagres aqui nessa noite. Ninguém vai pôr a mão em você e você vai receber. Se preparem. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, meu filho. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, através de muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado. Um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Igualmente, o atleta não é coroado e não luta, se não lutar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que eu digo, porque o Senhor te dará entendimento de tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressurgiu dentre os mortos, segundo o meu evangelho, pela qual sofro a ponto de ser preso como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Por este motivo tudo suporto por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Fiel é esta palavra: se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Aleluia. Esse é um tempo de voltar em alguns lugares em Deus. Obrigado, Espírito Santo. Tome o seu lugar, querido. Eu quero pregar profeticamente nessa noite. Por isso eu não quero me ater a somente coisas que eu escrevi para você. Eu quero deixar o Espírito fluir aqui nessa noite. Por isso me dá de presente a sua atenção. Não se distraia, porque 10 segundos que você possa se distrair, você pode perder destinos. Quando Deus fala, Deus cria. Ele cria a condição dele em você, e você já não anda mais na sua condição, você anda na condição dele. Por isso, querido,
Quando Jesus fala, Ele cria. E Ele não cria para exibição, Ele cria para manifestação. Ele não cria para aprovação do homem, Ele cria para nossa descoberta. Nós vamos descobrindo o Criador e a sua criação à medida que nós nos relacionamos com ela. Tudo que Deus fez era bom. Por isso que cada vez que Ele terminava alguma coisa, Ele dizia: e viu Deus que tudo que Ele fez era bom. E Ele espera que você trate tudo que Ele fez como uma coisa boa, como uma coisa boa para você também. Querido, a carta de Paulo a Timóteo, a primeira e a segunda carta, são cartas de um pai para um filho. Cartas de alguém que está para ser executado, que está passando um legado, que está passando uma autoridade, que está passando uma unção. E ele faz isso através de carta. Timóteo, o pastor da maior igreja de Éfeso, e Paulo preso. E Paulo escreve: sede meus imitadores. Meu filho, aquilo que de mim viste e em mim ouviste, isso fazei. Ou seja, Paulo está preso, sofrendo, prestes a ser executado. Foi preso como malfeitor. Malfeitor, certamente ele já sabia que ia ser executado. Ele diz: eu estou preso, mas a palavra que está em mim, ela está livre. Ou seja, eu não paro as coisas que Deus colocou na minha vida em mim. É isso que Paulo está dizendo. Então pega profeticamente aí no seu espírito tudo que Deus vai liberar sobre as nossas vidas nessa noite. Paulo está usando aqui para Timóteo, ele tenta da cadeia, ele tenta ativar o espírito de Timóteo. Lá da prisão, Paulo está ativando a mente de Timóteo, ativando o seu espírito, dizendo: meu filho, fica firme. Meu filho, não nega o dom. Meu filho, mete a mão no arado. Meu filho, chuta o balde. Meu filho, vai em frente. E Paulo está preso. Um cara que está preso está incentivando alguém aqui fora, dizendo: continue, continue. Olha, se você não tem exemplo para seguir, siga o meu. Ele tenta ativar Timóteo da cadeia, e ele usa 3 exemplos. Ele usa um soldado, usa um atleta, usa um lavrador. 3 exemplos para Timóteo seguir. Ele diz: olha para o soldado. Paulo tem que criar figuras para Timóteo entender o que Paulo está dizendo. Ele diz: olha para o soldado, olha para o atleta. O soldado que se alista, ele não se embaraça com coisas. Ele só tem uma coisa na sua cabeça: essa missão. Um lavrador também, um atleta também. A lição aplicada aqui, Paulo está dizendo: o esforço dedicado será recompensado. É isso que Paulo está tentando dizer para Timóteo. Timóteo, todo esforço aplicado será recompensado. Tudo que você fizer vai ter uma recompensa. É isso que Paulo está dizendo, querido. A recompensa que ele se refere aqui não significa necessariamente coisas materiais, mas a satisfação de ver o reino de Deus se expandindo, de ver a glória de Deus crescendo. E Paulo começa a dizer: olha o que ele diz no versículo 8: lembra-te que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressurgiu dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Paulo está dizendo: você lembra de Jesus, Timóteo, da descendência de Davi, que ressurgiu dos mortos? Você lembra disso, Timóteo? Segundo o meu evangelho, olha o que Paulo diz aqui: descendente de Davi que ressurgiu dos mortos. A ressurreição, ela significa, ela está sinalizando o quê? Ela está proclamando a divindade de Cristo. E a descendência de Jesus, de Davi, comprova a humanidade de Cristo. E essas são as 2 bases do evangelho: o Cristo Deus e o Cristo homem. Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu estou pregando para você, Timóteo, um evangelho genuíno, de um Cristo Deus e de um Cristo homem, da descendência de Davi. Segundo o evangelho que eu estou pregando, ele está tentando ativar Timóteo.
Está dizendo, vai cara, põe a mão no arado. Ambas as verdades são fundamentos genuínos para o Evangelho. Considera o que eu te digo, Timóteo. Considera o que eu te digo. Ele está dizendo assim, ó cabeção, presta atenção aqui. Presta atenção, Timóteo. Se liga no que você faz parte. Timóteo, se liga. Você participa disso, Timóteo. De um evangelho genuíno. E ele diz, se você considerar isso que eu te digo, Deus te dará entendimento de tudo. Irmãos, nós temos que tirar essa mendigância da cabeça das pessoas no evangelho. Nós temos que tirar esse espírito mendigo, que as pessoas correm para a igreja atrás de coisas, porque elas não entenderam ainda o evangelho genuíno do Cristo Deus e do Cristo homem. Um Cristo que foi profetizado, que os primeiros 2, 3 capítulos de Mateus trazem pelo menos 7 referências que os profetas falaram e se cumpriu em Jesus. Eu estava lendo hoje. Então, querido, nós temos que tirar isso da cabeça das pessoas. Tirar as pessoas desse lugar de mendigância. Tirar as pessoas desse lugar de pedir sancha. Se existe essa palavra, se não existe, está no Evangelho segundo escreveu Luiz Hermínio, capítulo único. Pedintes. Por quê? Porque não consideram o que fazem parte. Ainda não entenderam do que fazem parte. Cutuca o irmão que está do seu lado. Cara, você precisa entender. Você precisa entender do que você faz parte. Considera o que eu te digo. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Sabe o que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim, Timóteo, considera o que eu te digo. Cara, você trabalha para um evangelho genuíno. É como Paulo estivesse dizendo assim, não tenha medo da concorrência, Timóteo. Você trabalha para o evangelho genuíno. Paulo da cadeia tenta animar Timóteo, dizendo, nosso fim vai ser promissor, e o cara está preso. Ei? Você, não, cá para nós, você aceitaria ser discipulado por alguém preso, considerado malfeitor, pronto para ser executado em alguns dias? Você aceitaria fazer parte do Iaso Xará com ele, dando aula? Ah, você quer seguir aquele que aparece na televisão. Mas fique tranquilo que nós vamos para lá também. Espera que tu vai ver. Espera e tu verás. Diga para o irmão que está do seu lado, espera e tu verás. Mas nós não vamos lá para pedir dinheiro para pagar programa não. Nós vamos lá para dar pau no cão. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Você crê nisso? Porque se nós fizermos parte de um evangelho genuíno, nenhum soldado em serviço se embaraça com as coisas desse mundo. Você sabe o que é isso? Ser preso como malfeitor? Querido, Paulo estava esperando a execução, mas ele estava dizendo o seguinte: meu Deus, vem comigo. Ele está dizendo, Timóteo, tira os olhos de mim. Timóteo, tira os olhos de mim, Timóteo. Porque se aí eu estou preso como malfeitor, eu vou para cadeia, eu vou morrer. Pronto, acabou, vou morrer. Agora, a palavra que está em mim, Timóteo, ela não está presa. E eu estou confiando a você, e você vai confiar para homens idôneos, ou seja, você não deixa parar em você também. Você vai passando isso para frente, para a segunda geração, para a terceira geração. Você ensina teus filhos, ensina teus netos. O Jason falou uma coisa lá em Curitiba, rapaz, que me derrubou. Eu quase fui. Ele falou assim, às vezes nós achamos o sol da justiça e nós vamos tudo para ele, porque é bonito, ilumina, e a gente vai ficar lá na frente. Só que a gente percebe que quando o sol bate em nós, ele reflete uma sombra grande, e a gente começa a admirar a nossa sombra.
e tiramos os olhos daquilo que é real e colocamos os nossos olhos na sombra que nós refletimos por causa do sol da justiça. E até permitimos que as pessoas que caminham conosco adorem essa sombra. Mas não é real. Não é real. Você quer saber quem você é mesmo? Deixa eu te dar uma diarreia de uns 3 dias, você vai saber quem você é. Depois de 3 viagens no trono, você vai ver que você não serve para mais nada. Depois da 4ª viagem, você tem que ser carregado para colocar ali. Depois da 5ª, você tem que segurar a língua assim, para a língua não ir junto. Depois da 6ª, você sai do salto, eu te garanto. Considera o que eu te digo. E Deus te dará entendimento de tudo. Considera o que eu te digo. Você faz parte de um evangelho genuíno, querido. De um Deus que desceu a sua glória, deixou a sua glória, desceu aqui. Tomou a forma de servo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Paulo disse para Timóteo: Timóteo, tira os olhos de mim, porque eu estou preso como malfeitor. Não olha para mim. Olha para aquilo que eu estou te falando. Olha para aquilo que está dentro de mim. A palavra não está presa. Isto não vai parar em mim. É isso que Timóteo está dizendo. Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, isso não vai parar em mim. Por isso eu suporto por causa dos eleitos. Ou seja, nada pode parar em você, querido. Aleluia. Por isso você precisa marcar a sua geração. Faça agora o poder que está na tua mão de fazer. Se é uma campanha de cobertor, faça isso. Se é para dar um sapato, faça isso. Mas por favor, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que ter atitudes de alguém que entendeu. Você precisa ter atitudes de alguém que entendeu o que está vivendo, que entendeu o evangelho. Você precisa dar uma resposta para aquilo que tem dentro de você. Ninguém podia parar Paulo. Paulo preso, todos os guardas que colocavam para cuidar dele se convertiam. A guarda pretoriana se converteu. O carcereiro em Filipe se converteu. E ele preso, amarrado, as pessoas se convertiam a ouvi-lo, porque a palavra não estava presa. Rios fluíam do seu interior, seus pés amarrados, mas a palavra estava solta, livre. Não parava nada em Paulo, nada. Ele diz: por isso eu sofro por causa dos eleitos, para que eles tenham salvação em Cristo, de uma glória eterna, ou seja, de uma glória, uma salvação para sempre. Eles não vão mais precisar lutar por aquilo, porque eles vão receber uma coisa eterna. Se já morremos com Cristo, querido, quando é que você morre com Cristo? Quando você aceita Jesus. Quando você aceita Jesus, você está aceitando o sacrifício da cruz. E quando você aceita o sacrifício da cruz, você aceita a morte de Jesus. Então, se você aceita, você tem que morrer com Cristo. Sua vida tem que mudar. Uma das ênfases que você realmente converteu é que sua vida mudou. Houve uma mudança de paradigma. O que é isso? Eu não vou, se eu estou indo por aqui, agora eu mudei, eu vou para lá. Houve uma mudança de mente. Se já morremos com Ele viveremos. Agora você percebe que tem 2 promessas aqui. Se morrermos com Ele viveremos. Mas se perseverarmos com Ele reinaremos. Porque você pode viver e não reinar.
Eu não quero só viver, eu quero é reinar. Eu quero governar. Agora não se assuste, não. Com o que eu vou dizer, você não governará nada aqui fora sem governar primeiro em você. A primeira coisa que você vai governar é a sua vida, a sua mente. Uma das ênfases, uma das convicções que a gente tem que alguém realmente se converteu a Cristo é que ela mudou a sua maneira de viver. O que mentia já não mente mais, o que enganava não engana mais, o que traía não trai mais. Então realmente ele mudou a sua vida. Porque morrer com Cristo, eu posso viver com Cristo, mas não significa que eu vou reinar com Cristo. Deus coloca uma ideia no seu espírito. Às vezes vem uma coisa assim, você fica, meu Deus, será que isso é de mim ou é de Deus? Tem gente que liga para mim para perguntar, pastor, eu estou sentindo uma coisa, será que isso é de mim ou é de Deus? Eu digo, você que está sentindo não sabe, eu vou saber. Às vezes Deus coloca uma ideia no seu espírito. E como é que você sabe que foi Deus que colocou? Porque não está aqui, está aqui. Aqui tem você tem todas as convicções que não tem como fazer. Mas aqui tem todas as convicções que vai dar. E aí passa hoje, passa amanhã, passa depois da manhã. E aí você resolve contar para alguém. Aí quando você conta, diz, isso aí eu já conheço. Eu já senti isso também. Ó, se fosse você não fazia isso não. Mas não sai, esse negócio fica dentro de você. Primeiro Deus coloca uma ideia, essa ideia vira uma convicção. Essa convicção, ela gera o seu caráter. Você começa agora a focar toda a sua vida nisso que Deus colocou em você. E esse caráter que foi gerado, ele estabelece o teu destino. E aí, querido, não importa mais o que acontece aqui fora. Eu posso estar preso aqui fora, mas a palavra está livre aqui dentro. Eu já tenho uma convicção. Porque a gente sempre quer fazer a caminha de gato, né? A gente quer fazer tudo que Deus pediu, porque a gente é obediente. Mas a gente quer saber o que nós precisamos perder para fazer o que Deus pediu. Então a gente começa a estabelecer algumas estratégias para não perder nada, para ficar tudo como está. E na realidade, quando Deus coloca algumas coisas dentro de você, você já sabe que você vai perder algumas outras coisas. É ou não é? Mas a gente quer ficar com tudo. Se eu pudesse ficar com isso também. Querido, a palavra que está dentro de você, ela tem que ter liberdade para ela caminhar. Porque hoje você pode estar aqui, amanhã você pode estar em outro lugar. E você não tem que mudar a mensagem porque mudou o lugar. Você não tem que mudar a mensagem porque o auditório mudou. Então o que é que eu vou pregar aqui? Esse povo gosta disso, então eu vou pregar isso. Aquele povo gosta disso, então eu vou pregar aquilo. Não. Se já morrermos com Cristo viveremos. Agora, se perseverarmos, com Ele também reinaremos em glória. Diga para o irmão que está do seu lado, não se embarace com as coisas deste mundo. Você sabe que alguns entram no exército, sabe para quê? Às vezes é só para entrar na reserva. Tem gente que se alista, mas já sabe, já está doido para ir para a reserva. No exército de Deus, querido, não tem reserva. O reino espiritual não tira férias. Você pode tirar férias para descansar, e faça isso, você merece e precisa. Mas saiba que o reino espiritual não tira férias. O seu espírito precisa estar plugado. No reino espiritual ele não tira férias, e no reino espiritual não há aposentadoria. O que Paulo está pedindo para Timóteo aqui, ele está dizendo assim: Timóteo, assim como eu não estou deixando parar em mim, Paulo está dizendo assim: olha para mim, o que você de mim ouviu, aprendeu de mim, você confia a outros homens. Você não deixa parar em você, Timóteo. Confia a homens fiéis.
Essa palavra confiar a homens fiéis no grego, ela traz um entendimento assim, ó, coloca essa comida na mesa de pessoas que entendem. No original, no grego, quer dizer isso. Ele está dizendo o seguinte, ó, pega essa comida e não dá para qualquer um não. Essa comida aqui você confia a homens fiéis. Paulo aqui está falando de ministério, não está falando de salvação. Porque ele está falando a um ministro, a Timóteo, um filho na fé, um homem que ele mesmo circuncidou. Ele está dizendo, olha, não para em você, Timóteo. Timóteo, confia a homens idôneos, ou seja, homens adequados para exercer essa tarefa. Suporta comigo os sofrimentos. Significa suporta os males, suporta as necessidades, as dificuldades, os ataques. A preocupação de Paulo é que também não parasse em Timóteo, amém, querido? É que isso continuasse. Nada pode parar em você, querido. O que você está vivendo agora começou antes de você estar aqui, e vai continuar quando você não estiver mais. O projeto de Deus, ele começou antes de você estar aqui. E ele não vai parar em você, ele vai continuar. Por isso, viva os melhores momentos da sua vida com Deus, porque essa é a sua chance. Você não terá outra oportunidade. Não vai parar em você. Não vai parar em você. Agora, se você pensar só na sua geração, só em você agora, você vai fazer como o rei Ezequias. Que quando os espiões da Babilônia tiveram lá, ele mostrou todo o reinado para os caras. Aí Isaías veio e disse, o que é que eles viram aqui? Ó, e viram tudo. Ele disse, ó, então vai chegar dias que eles vão vir aqui e vão tomar tudo seu. Ezequias disse, tá bom, não tem problema. Boa essa palavra. Mas não vai ser no meu tempo, não. Vai ser depois que eu morrer. Oh, aleluia. Então tá bom, não tem problema. Tem gente que quer viver bem só no seu tempo. Não, querido, você não tem o direito disso. Você tem que viver bem no tempo, naquilo que Deus tem para você agora, naquilo que Deus tem para os seus filhos. Você tem que sair dessa terra fartos de dias. Você tem que sair dessa terra próspero. Eu não disse rico, eu disse próspero. Prosperidade é crescer naquilo que se tem. Prosperidade não é ter de tudo, é não sentir falta de nada. Você tem que aproveitar e viver os melhores dias. Os melhores dias da sua vida são agora. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Viva a vida. Diga para o irmão que está do seu lado, viva. Porque essa é a sua vida. Fala para ele, irmão, com gosto. Viva porque essa é a sua vida. Começou antes de você e vai continuar depois de você. Você não pode permitir que nada pare em você, amém? Ensine outros. Agora ele diz, ó, passe isso para homens idôneos. Por que tinha que ser idôneo? Tinha que ser pessoas adequadas. Porque, irmão, olhe para mim. Você dá um duro danado. E se você não botar essa comida na mesa para homens e mulheres idôneos, eles não vão continuar. Você morre um mês depois, um ano depois, vendem tudo que você tinha, param tudo que você começou. A preocupação de Paulo era que não parasse. E louvado seja Deus. A obra de Deus nunca parou nos homens. Deus nunca permitiu. Por isso que quando uma geração não entende que é tudo para si, Deus levanta outra.
Quando uma geração ergue, Deus ergue, coloca eles em lugares altos. E eles tomam tudo para eles. Deus vai e levanta os pequenininhos do esterco, ergue o necessitado e faz assentar com os príncipes do seu povo. Do pó ele levanta o pequeno. Deus nunca vai permitir que os homens parem o projeto eterno da glória de Deus. Deus nunca vai permitir. Por isso, querido, não tente parar em você. Aleluia. Senão você vai perder. Aí eu vou falar que minha pastora Patrícia fala: perder-se, nego. Não deixa nada parar em você. Deixa o rio correr. Aleluia. Aleluia. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Não deixa nada parar em você. Abra lá comigo. Vamos lá, Eclesiastes. Vamos ler esse texto lá em Eclesiastes. Eita Deus de mistério. Eclesiastes capítulo 12. Olha o que diz a Bíblia. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venho a dizer: não tenho neles contentamento. Amém? Olha para mim. Então case-se com quem você gosta de conversar, porque é só isso que vai sobrar depois, irmão. Chazinho no final da tarde e uma converseira. Amém? Se eu fosse você, já comprava uma cuia de chimarrão, já ia preparando o terreno. Antes que venham dias maus e diga: não tenha neles contentamento. Antes que se escureça o sol, a luz, a lua e as estrelas se tornem a vir, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Antes que seus olhos comecem a se enfraquecer. No dia em que tremerem os guardas da casa. Sabe quem são os guardas da casa? Seus braços. E se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores, ou seja, começar a cair os dentes. Vai ficar banguelinha. Amém? Aí só o corega para dar jeito em você. Vamos embora. Por já serem poucos e se escurecerem os que olham pela janela, e as portas das ruas se fecharem, ou seja, seus ouvidos, você não conseguir mais ouvir o que está lá fora. Mas eu vou dizer uma coisa para você: se você, não, isso aqui é muito forte. Se você estabelecer uma amizade com quem está aqui dentro, aqui fora pode fechar tudo, irmão. Os olhos podem escurecer e os ouvidos podem se fecharem. É isso que Eclesiastes está dizendo. Você está olhando muito para fora. Lembra do teu Criador. Porque tudo isso que você usa hoje, todos os recursos que Ele colocou no seu corpo, perecerão. Vamos para frente. E as portas das ruas se fecharem, e por for baixo o ruído da moedura. Você vai comer devagarzinho assim, ó. No dia em que os homens se levantarem, a voz das aves e todos os seus cânticos diminuírem. Quando temerem o que é alto, houver espanto no caminho. Quando florescer as amendoeiras, ou seja, embranquecer o cabelo. E se não cair, né? E o gafanhoto for um peso, e falhar o desejo. Meu filho, vai falhar. Gilmar. Irmãos, é bíblico.
O diabo sempre cria subterfúgios, mas é bíblico. Amém? Por isso, todos os recursos que Deus colocou no seu corpo, para você ter prazer, seja no sexo, seja no comer, seja no ouvir, seja no ver, isso tudo vai enfraquecer, querido. Olhe para mim. Mas se a palavra que estiver dentro de você estiver livre, aleluia, você vai ser um velhinho cheio do Espírito Santo. Você vai ser um velhinho chapadinho. Você vai ser uma velhinha turbinada. Aleluia, Dolores. Porque aqui fora, irmão, vai perecer. Por isso Paulo dizia: ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior se renova a cada dia. Por isso aproveita agora a vida com a mulher da tua mocidade, com a mulher que Deus te deu, com os filhos que Deus te deu. Não trate isso como pequeno, porque um dia você vai perceber que não era pequeno, e você vai dizer: eu deveria ter ouvido mais meus filhos, eu deveria ter aproveitado mais minha esposa, eu deveria. Um dia você vai perceber que não era pequeno. Por isso aproveita e diz: lembra-te do teu Criador agora. Agora é o momento, querido. É agora que você tem que viver com Ele, gozar a sua vida, viver com prazer o Senhor, cuidar das coisas pequenas, não se atrelar a coisas, não se embaraçar com este mundo, mas ser livre. Ser livre para curtir. Aproveita, porque vai chegar um dia, querido, vai chegar um dia que você vai lembrar: puxa vida, eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter passado menos tempo na internet, mais tempo com meu filho. Eu deveria ter feito uma pandorga com ele, uma pipa. Puxa, eu podia ter soltado pipa com ele. Cara, eu podia ter ido no McDonald's com ele, mas não, eu estava tão buscando as coisas de Deus, e Deus dizendo: cara, aproveita, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, é agora que você tem que viver, cara. Aproveite a vida. Confia isso em homens idôneos, para que eles também não roubem isso da sua geração. Não, querido, nossos filhos vão ser melhores do que nós. Aleluia, declaramos isso em nome de Jesus Cristo. Nesse lugar, aqui nessa noite, declaramos que nossos filhos serão melhor do que nós. Versículo 5 de Eclesiastes 12: quando temerem o que é alto e houver espanto no caminho, quando florescerem a amendoeira e o gafanhoto for um peso e falhar o desejo, então o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pelas praças. Ou seja, vão lá chorar por você, e vão dizer assim: ó, foi um homem bom, foi um homem bom, foi um homem, esse homem era abençoado. Isso pregava que era uma maravilha. Mas você sabe que você poderia ter feito mais. Versículo 6: lembra-te dele antes que se rompa a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade, vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Quanto mais sábio for o pregador, tanto mais sabedoria ensinou ao povo. Estudou, inventou e compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras certas, e o que escreveu é reto e verdadeiro.
As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados são as palavras coligidas dos mestres, as quais nos foram dadas pelo único pastor. Demais disto, filho meu, atenta. Não há limites para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois isto é todo o dever do homem. Porque Deus há de trazer o juízo de toda obra, inclusive de tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. A conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Viva a sua vida. Aleluia. Aproveite a sua vida com a pessoa que Deus colocou do seu lado para viver eternamente com você, para viver essa vida com você. O galardão, querido. Galardão, escute bem. Mas eu tenho que fazer por causa do meu galardão. Galardão não é pelo tanto de hora extra que você faz para Deus, mas pelo tanto de fidelidade que você se dedicou em fazer o que Ele te pediu. Para uns Ele vai pedir muitos, para outros Ele vai pedir pouco. O galardão não tem a ver de tantas horas extras que você fez. Ó, Senhor, eu fiz hora extra, eu tenho direito a mais de um denário. Esse aí trabalhou só 1 hora, Senhor, por que ele vai ganhar um denário também? Mas para uns Deus vai pedir muitas coisas. Ele espera que você seja fiel em fazer o que Ele te pediu. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado: o Espírito Santo te liberta do sistema. O Espírito Santo te liberta. E o pior, tem pessoas que não são livres pelo Espírito Santo e elas querem prender a gente também. Sabe quem é que amarrou Sansão? Não foi os filisteus, foi os seus irmãos judeus. Os próprios homens de Judá, 3.000 homens de Judá, desceram onde Sansão estava escondido e disseram: nós viemos te amarrar para te entregar para os filisteus. O que amarra a gente não são os ímpios, irmãos. Quem amarra a gente não são os ímpios. Não são aqueles que não conhecem Jesus, são aqueles que já conhecem e não mudam de vida nunca. Essas pessoas, eles vão cansando a gente, porque eles querem aconselhamento todo dia, e eles querem uma palavra todo dia, eles querem uma manivela todo dia. Todo dia alguém tem que ir lá e dar um AS. Todo dia alguém tem que ir lá e dar um Doril. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra ainda não está livre dentro deles. Por isso nós precisamos entender: essa é uma geração de crentes que não vai parar. Por isso eu estou aqui nessa noite, irmão, confiando a homens e mulheres idôneos uma revelação, para que a gente dê continuidade. Nós fomos lá batizar hoje, Marlon? Não. Você foi batizar? Quem foi batizar lá hoje? Quem batizou? Foi você? E o Gildo? Quem aqui sabe quem é o Gildo? Mas ele batizou 18 pessoas. Mas cadê o pastor? Esse dia alguém me ligou: pastor, onde é que você está? Eu digo: eu estou aí, mano, estou viajando, estou pregando. Aí, oi pastor, o senhor não para na igreja, ele quer conversar com o senhor. Eu digo: querido, então procura uma igreja que o pastor esteja em casa todo dia sem fazer nada. Vai lá, procura ele. Procura um pastor que fique no escritório o dia inteiro. Eu não tenho tempo. Vá para uma igreja onde o pastor tem uma escrivaninha e fica sentado nela o dia inteiro.
Porque eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para confiar isso a homens idôneos, a mulheres idôneas, para que isso não pare na gente. Nós temos que dar continuidade, amém, irmãos? Diga para o irmão que está do seu lado assim, ó, se liga aí, mano, senão você vai ficar para trás. Amém. Tem gente que tem doença de estimação. Pastor, o senhor ora pela minha dor de cabeça? É minha. O senhor ora pela minha diabetes? A diabetes não é sua. A dor não é sua, mas já tomou posse. E quando a gente vai orar, que diz assim, ó, pastor, o senhor ora por mim? Eu digo, oro. Mas eu já, um monte de gente orou por mim, não deu certo. Eu digo, tá bom. Que discurso animador. Os melhores já oraram por mim. Vamos orar. Já tive em tudo quanto é médico. Olha, o médico diz que não tem jeito, mas o senhor ora. Se der, o senhor ora. Quem sabe Deus faz uma obra, né? Aí a gente já vai com aquela fé inteira. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Essa obra não pode parar, querido. Sabe quem chamava a atenção de Jesus? Não era quem estava na multidão, era quem estava em cima de uma árvore, desesperado, com fome. Não importa se ele fosse o mais corrupto da cidade, se ele mostrasse Jesus, sabe com quem Jesus gastava tempo? Com quem tinha interesse, quem via o Cristo nele. Jesus não parava para quem não tinha interesse. Essa é uma geração, irmãos, que vai ter entendimento, muita cuca no lance. Pessoas que vão entender o porquê dos seus chamados. Pessoas que não vão ligar para um pastor 3 horas da manhã para orar pela sinusite. Eles vão meter a mão e vão orar até a sinusite sair. Eu não estou dizendo que você não tem que procurar ajuda, que não tem que orar um pelos outros. A Bíblia diz que tem que orar um pelos outros. Mas, irmãos, a maioria das vezes quem atrasa a obra de Deus somos nós mesmos. Paulo na cadeia, a preocupação dele era que a palavra não ficasse presa, é que a palavra fosse livre, fosse para a rua, fosse para fora. Por isso Paulo dizia, gente, vamos, se formos fiéis, Ele vai continuar sendo fiel. Se você parar, ou seja, se você pisar na bola, Deus não vai parar. Ele vai continuar, porque Ele não nega a si mesmo. Se eu não quiser ir, alguém vai. Continua. Se você parar, alguém vai. Alguém vai. Por isso, querido, eu vou te dizer uma coisa. Se prepare, porque por esses dias Deus vai mexer com você. Se prepare, porque por esses dias Deus vai tirar a gente do anonimato. Nós vamos começar a entender algumas coisas que nós não entendíamos. Aleluia. Louvado seja Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, o Espírito te liberta do sistema. O inimigo não pode amarrar você, querido. Sabe quem é que amarrou Gideão? Ou melhor, Sansão. Quem amarrou Sansão foi os próprios judeus, e entregaram ele para os filisteus. Os filisteus não podem te amarrar. O Espírito Santo, ele veio. O Espírito, a Bíblia diz que o Espírito veio sobre Sansão. E Sansão rasgou as cordas, pegou uma queixada de jumento e destruiu 1000 filisteus. Por quê? Porque nós vamos nos afogando com a própria obra de Deus. Paulo na cadeia não perdia tempo, irmão. Não perdia tempo. Amarrado, mandando cartas. Se tivesse Twitter hoje, Paulo, naquela época, Paulo ia twittar. Ele não perdia tempo. Ele estava, aonde ele estava mandando cartas. E desanimador. As cartas deles eram muito desanimadoras. Eram umas cartas assim terríveis. Gente, aqui ó,
A igreja aqui não vão fechar porque está uma luta, uma desgraça. Não tem dinheiro para pagar as contas. Não, ele dizia, não, vai em frente, continua. Mete fogo aí, ó. Teve os irmãos que se levantaram, mas nós já entregamos ele para o capeta. Nós já entregamos ele para o diabo vai cuidar dele. E nós vamos continuar. Paulo não parava nas circunstâncias, irmãos. Aleluia. O cara preso, sabe o que faz? Tiveram que matar ele, arrancar a cabeça fora. Porque onde botava ele, ninguém fechava a boca dele. A palavra saía de dentro dele, aonde ele estava, ele pregava, ele ministrava. Diante de reis, os reis quase se dobravam. O cara era uma ameaça. O cara era uma ameaça onde estava. Pensa num cara desse, com a facilidade que nós temos hoje. Pensa um homem desse com a facilidade que nós temos hoje. Pensa nisso. Com o montante de Bíblia que nós temos hoje. Bíblia do empresário, Bíblia da mulher, Bíblia da vovó. Agora tem a Bíblia da vovó. Bíblia de propósito, Bíblia para isso, Bíblia para aquilo. Já vem tudo mastigadinho. 8 passos para isso, 21 para aquilo, 40 para aquele outro. E aí é nós. Você imagina Paulo nos dias de hoje, com Twitter, Facebook, MSN. Ele ia dizer, Timóteo, baixa o vídeo aí, baixa o vídeo que eu gravei aqui na cadeia agora. Vê o avivamento que está aqui, as portas estão quebrando, arrebentando, os presos não fogem. Está uma doideira aqui, Timóteo. Baixa aí, vamos ter um culto de avivamento aqui amanhã. O louvor está a cargo de Paulo e Silas. Você imagina a facilidade que Paulo tinha naquela época, irmãos. O cara entrava numa cidade, apanhava. Toda a cidade que ele entrou, ele apanhou. Todo bar que ele entrou, afundou. Toda cidade que ele ia, ele tinha que sair fugido. Um dia deram pedrada nele, quase o mataram. A Bíblia diz que Paulo estava como morto. Acho que é Atos capítulo 13. Puxaram ele para fora da cidade. Ele acorda, sentam ele numa pedra, todo ferido. Foi em Derbe, se eu não me engano. Aí ele olha para os discípulos, onde é que nós estamos? Não, arrastamos você, pensei que estava morto. Ele disse, não, estou vivo. Vamos embora, voltar lá. O cara disse, não, cara, vamos embora. Ele disse, não, vamos voltar. A obra não terminou ainda. Deus não confia uma obra desse tamanho, irmão, a pé de chinelo, né, irmão? Deus não confia uma obra desse tamanho a gente que não quer nada. Deus confia uma obra desse tamanho àqueles que querem, aqueles que nada mais têm a sua vida por preciosa. Aleluia. Então se Deus está confiando essas coisas dentro do teu coração, se está mexendo contigo, estás pego já. Você não vai prestar para mais nada. Você pode fazer a tua obra, você pode trabalhar naquilo que Deus te chamou. Se você é um empresário, seja um bom empresário. Se você é um professor, seja um bom professor, um advogado. Exerça aquilo que Deus plantou você no corpo, porque o corpo de Cristo precisa disso. Precisa dos empresários, dos advogados, dos juízes, dos médicos, de todo mundo. Faça, fique onde Deus te chamou, mas você não vai prestar para mais nada. Você, na realidade, esse trabalho não vai ser só secular, vai ser secundário. Porque se você entendeu o que eu entendi, você não consegue viver de outra forma, não. Você vai respirar a obra de Deus. Você vai respirar a obra de Deus. Você vai estar lá trabalhando olhando para o relógio para dar 6 horas para vir embora. Quem já está vivendo isso? Levanta a mão. É assim ou não é? Não é assim? Você está lá já... É ou não é? Agora isso é porque você é malandro? Porque não. É porque a palavra está dentro de você, ela está ficando livre. Por isso que não para.
Diga para o irmão que está do seu lado: não para. Não para. Não para. Não para não. E não adianta também ser intelectual, porque o intelectualismo, ele não lança luz sobre Jesus. É Jesus que lança luz sobre tudo. Aleluia. Não adianta ser intelectual, porque Jesus, porque eu penso de Jesus assim. Não, irmão, cuidado com a sua interpretação. Às vezes a gente vive com a nossa verdade, com o nosso Jesus. Eu quero dizer que Jesus não é só o seu Jesus. Jesus não é só o Jesus dos evangélicos. E Ele não é só o seu Jesus. Às vezes a sua verdade limita você. Às vezes você tem uma verdade que limita, põe limites em você. Se Pedro tivesse entendido algumas coisas, Paulo não precisava ter começado com os gentios. E tem coisas que Pedro não entendia mesmo. Ele diz: Paulo escreve umas coisas que nem eu entendo. Paulo escreve umas coisas que é de difícil interpretação, porque Paulo era um viajão, irmão. Não tinha nada para fazer, estava preso, pensava no céu o dia inteiro. O cara na cadeia pensava no céu o dia inteiro e escrevia. Uau, tinha hora que ele entrava no êxtase e dizia: meu Deus, ó riquezas, ó profundidade, ó meu Deus, ó aleluia. E ele escreve isso. Pedro lá nas suas cartas ele diz: olha, Paulo escreve umas coisas que nem eu entendo, é de difícil interpretação. Por isso, cuidado com a maneira que você interpreta Jesus, porque a maneira que você interpreta é a maneira que você vai passar para os outros. E você pode estar passando para eles um Jesus doente, limitado, porque é assim que está a sua vida. Por isso Paulo era categórico, dizia: Timóteo, não olha para minhas cadeias. Eu estou preso como malfeitor, mas a palavra que está em mim não está presa. Cuidado com a sua interpretação sobre Cristo. Você pode estar manifestando um Cristo mimado, um Cristo doente, um Cristo limitado. Não, Jesus não é um leão de circo que nasceu para divertir pessoas. Ele é indomável. Aleluia. Jesus não é um leão de circo. Ele é o leão da tribo de Judá. Por isso eu tenho que perguntar todos os dias: Deus, a minha interpretação está certo? Porque é isso que eu vou manifestar. Por isso que muito tempo, irmão, saia comprida e cabelo comprido era sinônimo de santidade, porque era essa a visão que as pessoas tinham de Deus. Tinha aquela interpretação limitada e passavam essa limitação às pessoas. Mas se nós entrarmos em Cristo como Ele é, entendermos, irmão, a pessoa vai saber quando ela precisa se arrumar. Ela vai saber se ela está decente ou não. Ela vai saber se ela está bem vestida ou não. Ela vai saber. Vou falar de novo o que Paulo disse: considera o que eu te digo, e Deus te dará entendimento de tudo. Considera. A religião limitou a Cristo, irmãos. Por isso você vai nos presídios hoje, 70% dos prisioneiros são filhos de crentes. Você vai ver o nome deles, é Joel, Daniel. Tudo é. Por quê? Porque foram criados na igreja, mas não entenderam. A religião limita, porque é mais fácil colocar regras
o que ensinar. É mais fácil. Vou falar de novo. Considera o que eu te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Amém? Quero deixar essa palavra para você. Aí saímos de um extremo e fomos para o outro. Aí a igreja descobriu algumas coisas, que se a roupa fosse um pouco menor não era tão pecado assim, que se o cabelo fosse um pouco menor não era tão pecado assim. E aí saímos do extremo e fomos para o outro. Perdemos algumas seguranças, perdemos alguns limites de vista. Por isso considera o que eu te digo, irmãos. Faça uma avaliação do seu evangelho. Vê se nele tem um Jesus ressuscitado e tem um Jesus humano. Considera. Sua vida no cristianismo, ela sempre será uma vida de vales e montes. Ela sempre será uma vida de vales e montes. Como disse Ademar de Campo aqui, esses dias que vem ministrar, todos os dias nós vamos ter que fazer decisões, tomar decisões importantes, para que a gente não perca o cristianismo de vista. A vida com Jesus não é só subida constante, querido, mas de vales e montes. E para cada vale que você passa, vai aumentar o tamanho do monte. Mas depois desse monte tem outro vale, e depois desse vale tem outro monte. A vida com Deus não é só uma vida de constantes subidas, é de vales e montes. Amém? Quando você pensa que está tudo bem, aí você diz, puxa vida, agora eu estou vivendo bem financeiramente, oh, Deus me estabilizou. Aí começa uma lutinha em outra área, porque tem um montezinho para você passar ali. Amém? Tem um valezinho para você passar ali, e você vai crescendo, como a vereda do justo, de glória em glória. Pedro, quando Jesus olhou para ele, disse, Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Fica imaginando Pedro dizendo, uau, que revelação. Nunca ninguém falou isso na Bíblia. Eu tive uma revelação agora de quem Jesus é. E aí Jesus disse, pois é, já que vocês entenderam algumas coisas, eu vou abrir meu coração. Nós temos que ir para Jerusalém, porque eu vou morrer. Pedro disse, epa, não, peraí, não é assim, Jesus. Desde que eu sou o cara da revelação, não faz isso contigo. Aí Jesus disse, Pedro, sai para trás, capeta. O mesmo cara que tinha, Jesus disse, tu és o Pedro. Fica imaginando, Pedro, hã? Jesus tinha um jeitinho de matar Pedro, não tinha? Um dia Jesus está no Monte da Transfiguração. Pedro diz, oh, que lugar abençoado, que ambiente gostoso, vamos fazer 3 tendas e vamos ficar aqui. Aí a voz do céu disse, esse é meu filho, a ele ouvi, cala a boca, Pedro. Só faltou dizer isso, né? Cala a boca, Pedro. Aí outro dia foi no mar. Pedro disse, é tu que estás aí? Jesus disse, é eu mesmo. Ele disse, então deixa que eu vou também. Aí Pedro põe o pé na água assim, está durinho. E põe o outro. Põe o outro, diz, galera, vou ali conversar com Jesus, já volto. E vai afundando. Volta todo molhadinho. Fica imaginando Pedro enrolado num barco, assim, no cobertor. E a galera dizendo, aí Pedro, hein? Baita revelação. Jesus sabe como te pegar, cara.
Por isso você vai ver, de vez em quando tem uns que andam lá em cima, daqui a pouco estão lá embaixo. É Deus tratando. Amém? Quando eu vejo que eu já estou indo para baixo, eu já me jogo, irmão. Eu não sou bobo. Quando eu vejo que ele vai me pegar, eu já me jogo. Digo, meu Deus, é verdade. Pronto, já sei que vou apanhar mesmo. Quando meu pai batia na gente, em mim, no Ulisses, que a gente infernizava a vida da minha mãe, e ela dizia, eu vou contar pro teu pai. E nós ficava, né? Aí o pai vinha, eu já empurrava o Ulisses na frente, porque a adrenalina sempre descarrega no primeiro. Eu ia no Ulisses, enquanto o Ulisses apanhava, eu já me desesperava, botava a mão na bundinha, aquela coisinha desse tamanho. Pronto, nem apanhava mais. E o Ulisses sempre foi, né, muito melhor do que eu nessa performance. Jesus tinha um jeitinho de pegar Pedro. E um dia Pedro senta do lado de uma fogueira. Eu vou terminar aqui. E por 3 vezes ele nega Jesus, como Jesus havia falado. Jesus não fala nada, só passa por ele e olha. Aquele olhar, irmão, derrubou Pedro. Jesus morre e ressuscita. Vai para a praia, prepara uma fogueirinha, a mesma fogueirinha. Fica do ladinho da fogueira. Agora eu estou aqui, Pedro. É que Jesus preparou o cenário, o mesmo cenário que Pedro negou Jesus. Jesus vai para a praia, prepara uma fogueira. Só que ele não foi lá para negar Pedro. Ele disse, Pedro, tu me amas? Pedro disse o quê? Eu te amo. E o que é que ele falou? Então faz o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Qual é a expressão de amor por Jesus? É cuidar. Quando é que eu expresso meu amor por Cristo? Quando eu cuido. Não corra atrás das pessoas buscando aprovação. Se você trabalha só porque para que as ovelhas amem você, você não está fazendo o que Deus te mandou. Ele mandou você alimentar as ovelhas. Não trabalhe só para que elas te amem. Alimente as suas ovelhas. Quantos recebem essa palavra? Então diga comigo, não busco aprovação humana. Não busque aprovação humana. Alimente as ovelhas. O meu trabalho aqui é alimentar você. O meu trabalho aqui é te dar alimento espiritual. O meu trabalho aqui é expressar o amor que eu tenho por Jesus, cuidando de você. Você deveria fazer o mesmo com outras pessoas. Às vezes as pessoas encontram gente na rua e dizem assim, ó, vou te levar lá na igreja para Jesus fazer uma obra na tua vida. Você é a igreja. Você é a igreja. Deus não vai fazer nos templos sem fazer primeiro nas casas. A promessa é para as casas. Nós vamos manifestar aqui no templo o que nós recebemos em casas, como famílias. Porque a promessa é para os pais. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. A promessa não é para os líderes, é para os pais. Fique de pé comigo, querido. Aleluia. Aleluia. Quantos recebem essa palavra?
Por isso, você que está aqui nessa noite, que ainda não entregou sua vida para Jesus, você que ainda não confessou Jesus como seu Senhor, hoje é a sua noite. Você pode fazer isso agora. Se você quiser entregar sua vida para Jesus, hoje é a sua noite. Você veio aqui por isso. Nós pregamos o Evangelho por isso e para isso. O nosso propósito, querido, não é parar as pessoas em nós, é dar para que elas continuem o que elas recebem aqui. Não estamos produzindo admiração, estamos produzindo filhos ao Senhor. Por isso não se trata. Vem cá, filho, entregue a sua vida para Cristo. Não se trata de exibições, se trata de transformação. Deus nunca vai levar você para um lugar que não precise ser transformado. Com a glória que está na sua vida, você pode transformar ambientes, sim. Você que está aqui nessa noite, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, e você gostaria de fazer isso agora, saia do seu lugar, querido. Hoje é a sua noite. Você precisa mudar de vida. Você precisa entender o cristianismo genuíno, não religiões. Não se trata de sair do catolicismo e entrar no evangélico. Se trata de entender o coração de Deus. Por isso, você que está aqui nessa noite, e enquanto você ouviu o Evangelho, Deus mexeu com você. A palavra não está presa, ela está livre. Nós confiamos a homens idôneos e a mulheres idôneas. Você vai dar continuidade. Se você quer Jesus, hoje é a sua noite. Saia do seu lugar e venha aqui na frente. Deus preparou esse momento para você. Esse momento é o seu momento. Considere o que eu te digo, e Deus te dará entendimento de tudo. Considere o que eu te digo. Deus te dará entendimento de tudo. Não se preocupe com as coisas que você ainda não entende. Você serve a Cristo, talvez você diga: pastor, mas eu não entendo isso, não entendo aquilo. Não se assuste com o que você não sabe, mas se preocupe com aquilo que você já sabe e não pratica. Hoje é a sua noite. É a noite que Deus preparou para você. É a noite que Deus preparou para você. Isso é tão forte, irmãos, que ninguém pode fazer isso por você. Porque se nós pudéssemos, nós iríamos até onde você está e traríamos você pelas mãos, à força. Mas não podemos. É uma decisão sua. Por isso, nessa noite, querido, entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Saia do seu lugar, vem aqui para frente, vocês todos, venham. Nós vamos encerrar aqui na frente. Ore com essas pessoas, Luiz Fernando, irmãos, ore com essas pessoas. Leve eles ao lugar. Ministre com eles os fundamentos.